Parabéns, Poema Podcast e seus integrantes pelo aniversário. Que esse tenha sido o primeiro de muitos anos desse projeto que tanto me aproxima assim da literatura, da arte e da poesia. E eu não sei vocês, mas só de ouvir a abertura do programa eu já fico feliz. Salve, salve amigos, ouvintes do Poema Podcast. Agora quem fala é o Lucas, vocês já me conhecem, sou o vosso humilde editor e venho aqui em nome da equipe do Poema agradecer por todos os áudios que a gente recebeu, de parabéns, de felicitações e que vocês vão escutar agora na introdução e ao longo deste episódio que a gente preparou para vocês. Então, um beijo grande, fiquem com a gente para a nossa celebração e que venham mais anos de Poema. Fala, pessoas do Poema Podcast. Parabéns! Parabéns! Quanto mais poesia, melhor. Vida longa para vocês, vida longa esse podcast tão sensacional que toda segunda-feira traz umas ideias muito sensacionais e uns pensamentos muito sensacionais sobre poesia. Fico esperando toda semana para ouvir vocês e acho isso sensacional. Olá, galera do Poema. Queria mandar um beijo, um abraço pré-Covid apertado e agradecer esse um ano que vocês me fizeram companhia aqui na Alemanha, sobrevivendo aos tempos atuais com um pouco de poesia graças a vocês. Muita força, que vocês continuem por vários anos. Beijão! Eu seguro sua mão na minha para que juntos possamos fazer o que não posso fazer sozinha. O primeiro episódio do Poema Podcast, publicado em 25 de abril de 2020, começava com essa oração popular. Eu, Júlia Rodrigues, Kleber Mazioni, Lucas Facó e Raquel Galvão fazíamos parte dessa equipe inicial do projeto de leitura que acabava de nascer. Um ano mais tarde, celebramos muitos frutos e ramificações desse esforço dedicado à leitura de poesia brasileira. A gente fez mais de 20 episódios de leitura coletiva e 10 individuais. Contamos agora com mais um integrante fixo, Franklin Moraes, e também recebemos participações especiais de diversos pesquisadores e amigos. Agora também planejamos cursos, oficinas e um site que acolhe a reflexão crítica sobre poesia e poetas. Nesse episódio comemorativo e bem atípico, a equipe do Poema escreveu sobre alguns dos poetas que passaram por aqui. É a primeira vez que lemos uns aos outros no episódio e foi uma experiência e tanto. Esperamos que gostem também desse episódio festivo da nossa nave louca. Confiram também no nosso site www.poema.org uma publicação digital gratuita dos nossos textos autorais. Do pé lourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Boa noite. Oi. Júlia, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa Frank. noite. Olá, galera. Como é que tá? Boa noite, Júlia. Boa noite, galera. Boa Tudo noite. tranquilo nessa noite de sexta-feira. Sim. Pronto pra festa. E você, Kleber, tudo bem? Boa noite, feliz dia do livro, né? Feliz poema. E nós estamos aí firmes e fortes, né? Mais uma vez aí pra gente conversar e celebrar essa data tão importante, né? Muito bom. Sim. Boa noite, Facó, tudo bem? Oi, Júlia. Olá, ouvintes. Olá, pessoal. Tudo tranquilo por aqui. Muito empolgado também para nossa comemoração de um ano. Voou. Boa noite. Sim. Boa noite, Raquel. Tudo jóia? Boa noite, salve. Salve a todos. Salve Jorge, né? Dia de São Jorge também. Sim. Muita data, né? É, muita data. Então, vamos que vamos. Muito feliz de estar aqui gravando, né? Vamos comentar. E ainda é o e Shakespeare, falar, né? É. E o poema. É uma alegria imensa a gente estar com vocês comemorando um ano de projeto. Dificilmente poderia estar mais feliz.
Obrigada, equipe, todo mundo que nos escuta sempre, com muita alegria. Vamos que vamos, vida longa ao projeto. Então, vamos começar o sarau. Que a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, né? Lendo os textos e começando, como a gente sempre faz, por ordem alfabética. Franklin, você Vamos pode lá. ler um trecho do texto que você escreveu? Sim. Eu vou ler um início e uma parte do quarto parágrafo. É um poema sobre... Na verdade, é um texto sobre o poema Piedade, do livro Paranoia. Isso é minha vontade de conseguir escrever um poema, tá vendo? Isso foi um ato falho. Freud explica. Freud explica. Então, é um comentário sobre A Piedade. Eu começo o textinho da seguinte forma. Poema de acerto libertino e transgressor, A Piedade traz consigo na linguagem elementos da técnica da escrita surrealista no modo de criação de suas imagens. Vincado de virulenta provocação, esse poema tem uma dicção arrebatada que traria versos de prosa, de deboche, como que deixando nas entrelinhas a percepção de uma hipocrisia social, ou pelo menos uma visão de uma hipocrisia social desse eu lírico, em que só ele, este poeta errante que é emulado no poema, digamos assim, ou pelo menos a visão dele, não é piedoso, nega a piedade. O lugar de perambulação, por assim dizer, do eu lírico no poema, vagueia pela cidade de São Paulo, gozosa e delirante, poema em Paranoia. Bom, então esse é um trechinho do texto. E, bom, é isso. Se propõe a comentar e traz essa ideia da imagem surrealista como uma imagem que aproxima duas realidades que são aparentemente distantes e que geram um efeito um barato, como eu usei no texto, na percepção do leitor diante delas. Muito bacana, Franklin. Eu curti muito ver que você escreveu sobre o Piva, porque a leitura do Piva marcou sua primeira participação no poema também, né? Então tem tudo a ver a gente conversar com você sobre ele no aniversário, isso é muito bacana. E eu gostei particularmente do que você disse sobre o aspecto delirante, né, no texto que você leu, no trecho, ou do barato, né? Porque você fala bastante sobre o que a poesia do Piva provoca, mas se você puder falar um pouquinho também sobre o que você acha que a poesia dele acolhe, né, nessa loucura, já que ele desperta também reações tão alegres, né, e entusiasmadas em você. Sim, eu fiquei pensando nessa pergunta, porque eu fiquei pensando no sentido de acolher como aqueles a quem ele carinhosamente ou de uma certa afeição ou amizade envolve em alguns de seus poemas. Não tanto nesse poema Piedade, mas eu acho que quem a poesia do Piva no Paranoia acolhe são esses amigos poetas que o acompanham pelas perambulações da cidade de São Paulo. Esses poetas que são poetas queridos, amigos literários, né, como Fernando Pessoa, Jorge de Lima, Murilo Mendes, etc., que aparece muito na poesia dele. E eu acho que essas figuras errantes ou marginais da grande cidade, que ele olha com uma certa ternura, uma certa capacidade de se irmanar com essa gente que está fora, né, das classes burguesas, né, daqueles a quem essa poesia se contrapõe, né. No poema Piedade aparecem os comunistas, as senhoras católicas, os comerciantes, né. Eu acho que esses são aqueles contra os quais, se a gente pode dizer assim, esse poema investe. Mas aqueles a quem ele acolhe, eu acho que são aqueles que, por exemplo, têm uma sexualidade mais livre. Eu acho que isso é uma coisa importante da poesia do Piva, que me parece uma poesia que elogia uma sexualidade mais livre. Então,
acho que esses ela acolhe especialmente. Massa demais. Não, que massa, Franklin. O que a Júlia comentou é bacana, né? Sobre a sua participação, a sua entrada em relação à Piva. E aqui você me apresenta Piva novamente, né? Isso é muito bacana. Principalmente porque eu tava meio arredio. O Clever, né? Pois é, cara. Tinha suas resistências. Eu acho que comentar o Piva também acho que foi uma forma de relembrar aquela participação lá. E também eu acho que é interessante eu falar aqui que uma vez eu mandei uma mensagem para a Júlia falando assim que eu queria brincar com o poema. Quando ela me apresentou o projeto, eu falei assim, deixa eu brincar também. Tô parecendo aquela criança que fica do lado fora do campo querendo brincar. Eu acabei entrando e tô super feliz de estar aqui jogando bola com vocês. Legal. Então eu vou soltar uma pergunta logo, porque eu já tô ansioso. Então, assim, a primeira leitura do poema que a gente fez naquela discussão e tudo mais, uma palavra me chamou a atenção e eu tive que ir ao dicionário, sabe? Que foi paliçada. Né? Assim, com uma ideia de defesa, né? De montagem de defesa e tudo mais. E depois várias imagens assim que o Piva joga pra gente, né? E isso é muito bacana. E aí eu fiquei pensando na paranoia, depois eu me lembrei de Pauliceia, do Mário de Andrade. E tem aí outros termos com P também, né? Paliçada, e tudo isso foi muito sonoro para mim, magético também, né? Nessa construção do Piva de maneira geral. Mas a minha pergunta vai muito em relação a essa relação da palavra, né? Que você colocou, corrosão, né? Que eu gostei muito dessa imagem e da relação entre poesia e cidade, né? E aí eu queria te perguntar como isso se encaixa na relação com o sublime, né? E com a cidade que você comentou, o que você poderia dizer para a gente aí? Então, eu acho que essa palavra corrosão, ela vem na esteira dessa dicção que investe contra valores a que ela se opõe. Então, nesse sentido, eu acho que corrosão é muito mais no sentido de mordacidade, sabe? De algo que você faz como uma troça, como um deboche. Então, acho nesse sentido, me parece que a corrosão é uma palavra que se encaixa sobretudo nesse livro, sobretudo no Paranoia, na minha opinião. E eu fiquei pensando na pergunta, porque sublime é uma palavra muito carregada, né? Filosoficamente, teoricamente, mas eu acho que a experiência de vagar, de flanar pela cidade, é uma experiência que eu acho que aproxima dessa experiência do sublime, no sentido daquilo que arrebata, que enleva, que eleva. E eu acho que a relação com a cidade é fundamental nesse poema também, porque eu acho que tem certas visões da cidade, né? Quando, por exemplo, tem esse verso em que os pavimentos se decompõem, né? Quer dizer, a rigor, literalmente, os pavimentos se decomporem eles virem ao chão, né? Eles se implodirem. E eu acho que um pouco também do efeito dessa técnica surrealista de trazer elementos diferentes para uma mesma imagem e que geram esse efeito de estranhamento que às vezes parece meio psicodélico. E legal, acho que é por aí. De solução mesmo, né? Assim, aquele elemento surreal mesmo. E que parece que contrapõe duas São Paulos, né? Assim, uma acelerada, né? Com várias imagens e ao mesmo tempo uma com pardieiros, né? Com taperas, enfim, com várias imagens mesmo que parece que vão se compondo e descompondo, né? Isso é muito bonito. Bom, gente, o papo tá bom, mas então vamos agora chamar nosso próximo texto aqui, que é um belo poema da Júlia. Vai lá, Júlia. Uhul. Vai, amiga. Não sei dizer que espécie de paralisia afetou a cidade lá fora. É moleza, doença e também umidade nova. Eu escalaria cada azulejo desses prédios se pudesse, não feito herói, mito, mais que nem um ladrão, que pega o prazer de chegar lá em cima. 1000 ideias dentro de mim procuram alguma saída. As noites abrigam insônias e escaladoras de edifício,
mas os dias são tão quietos que parecem noites, enterros ou domingos insuportáveis. Ronda um silêncio que não é calma, um grito mudo, porque não respira. Não é o topo que falta, outra coisa me acorda, um querer que nem bicho, algo mais do que a toca. Quero escapar dessa morte e abrir um dia essa porta, porque existem batalhas à espreita e outras tardes de festa e preguiça. Desperto de miragens e enigmas com um pouco de fome e ferida, e fabrico uma face pacífica, menina que sonha e que dorme, infinita. Muito bem. Que arraso, hein? Que Arrasou. poema. Vou te falar, viu? Arraso. Parabéns, Parabéns. Eu não vou perguntar, não vou lançar uma pergunta especificamente sobre o poema, assim, mas sobre o processo de escrita. Como é que foi para você escrever esse poema? Que teve nessa influência da Hilda Hilst, né, como está sinalizado no começo. E como é que foi o encontro com essas palavras? A Raquel tá perguntando isso, gente, porque eu terminei de escrever o poema às 6 horas da manhã e mandei um áudio pra ela. Desculpa a hora, amiga, eu acordei e escrevi esse Não, poema. não é por isso, não. Mas é porque eu acho interessante, assim, né? Eu não me considero poeta, apesar de ter escrito uma poesia também. E aí eu acho interessante esse diálogo mesmo, assim, como se dá, como que surge, né? Assim, eu acho que aconteceu uma gestação de muitas ideias, e eu estava pensando muito sobre o sonho, eu acho, quando eu escrevi esse poema. Eu estava lendo os textos ensaísticos da poeta norte-americana Audre Lorde, e ela fala muito sobre a importância do sonho na luta política, né? É um pensamento assim, bastante complexo dela, mas acho que tem algo que ela traz que me toca muito, né? Que é se pensar como poeta e militante, né? O que o poeta agrega para a luta, né? E ela fala muito sobre esse encontro consigo mesmo, que tem muita diferença assim, do que está sendo dito também na obra da Hilda Hilst, mas eu acho que tem uma identificação grande com esse poema, que é esse fragmento, né, do poema Aos Homens do Nosso Tempo, que é o que eu citei na epígrafe. E é engraçado, assim, porque eu comecei essas imagens mais surrealistas, né, para usar um pouco da discussão anterior, do escalador de edifício. Isso foi algo que eu estava pensando mais em relação ao poema do Paulo Henriques Brito, que eu tinha lido também no Minuto, mas eu só consegui terminar quando eu acordei nessa madrugada, tipo, de um sonho, e pensei, não, velho, isso aqui tem tudo a ver com a Hilda Hilst. Eu quero escrever para o aniversário do poema, né, igual o Franklin falou, né, eu queria voltar para aquele momento. Foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Assim, a gente ouve os episódios e, né, são todos muito legais, mas às vezes a gente tem um probleminha técnico, acontece alguma coisa, às vezes a gente não tem dimensão de como que ficou na hora, né? Mas esse dia os astros se alinharam, assim, e deu tudo muito certo, né? A participação da Mariana Paiva, né, como convidada foi muito bacana. Então, foi um dia que eu fiquei muito feliz, assim, quando terminei. E senti mesmo um encontro com a poeta que não tinha acontecido antes. Então foi assim, mais ou menos. Não sei se assim foi assim. Que legal, Ju. Quando eu li seu poema, realmente, sabe, ele me deu uma sensação de letargia, né? De estado ainda de sono e de estar acordado, né? De refletir sobre muitos processos. Eu achei lindas as imagens, né? A ideia de escalar, não é o topo que falta, né? Então, assim, tem umas imagens de subida, tem umas imagens, né, de queda, um trânsito, né, entre o estar acordado e o adormecer. Isso, para mim, foi muito interessante. E aí, eu gostaria de te perguntar assim, né? Porque tem esse mistério onírico, né, dentro dessa face cotidiana de quem sonha desperto. E aparece aí uma janela e porta, né? Fazendo essa mistura contagiosa. Aí eu te pergunto, né? De uma maneira muito capciosa. A casa se tornaria, assim, um abrigo seguro e ao mesmo tempo a fonte de todas as batalhas? O que você acha?
Ahn, eu acho que, assim, a maneira como eu vejo o poema, né, e fazendo um link com o que eu disse, assim, sobre como ele foi escrito, eu acho que tem algumas coisas em tensionamento, né, tem esse tensionamento do que está acontecendo fora e do que está acontecendo dentro, e acho que a casa é um abrigo seguro até certo ponto, né, porque acho que até que ponto a gente consegue se fechar tanto dentro das nossas casas, né, quando a gente sabe, né, que a um passo de distância não está seguro, né, e isso está se tornando cada vez esse cerco, né, mais fechado. E é muito sobre o que eu estou sentindo, né, também, assim, depois de um ano de pandemia. E sim, com certeza, essa inquietação alimenta as batalhas, eu acho. Acho que faz muito sentido, né, a gente pensar também na nossa própria sensibilidade como pessoas que sentem e que lutam, né? Isso são todas coisas que estão em gestação. E também penso que o que falta também não é só esse se jogar na batalha, mas o que está faltando também do lado de fora da casa são coisas muito amenas, né? Acho que também quando eu escrevo dessas tardes de festa e preguiça, eu penso literalmente assim, em tardes de encontros bons com familiares e amigos, e que são coisas que faltam muito, né? E as batalhas, elas estão aí para a gente conquistar também esses direitos, né? O direito à preguiça, o direito à festa, o direito ao sossego. Acho que é isso que eu Muito respondi. massa. Legal. Quando fala casa, leia esse apartamento. Né? Muito, não, essa paisagem é justamente o que eu tô vendo, né? Tipo, esses prédios, e ficava olhando assim, falando, nossa, velho, tipo, é só isso, né? Como que eu faço pra parar de ver prédio, de subir no apartamento do vizinho, assim, pegar um cipó, alguma coisa, não tem condição mais de continuar vendo a mesma coisa, quero ver de um ângulo ligeiramente diferente. Essa paisagem urbana, ela tá sendo sufocante, eu acho, assim. Bom, de uma certa forma, a Júlia já falou um pouco, né, sobre essa parte do poema que refere às batalhas à espreita e às tardes de festa e preguiça. Mas eu perguntaria se a palavra infinita, a última palavra do poema, ela seria importante no intertexto ou no diálogo com o poema de Hilda. E complementaria a pergunta colocando se essa face pacífica fabricada tem relação com essa infinitude da menina que sonha, que dorme. Sim, eu pensei esse face pacífica dois pontos como e o menina que sonha que dorme como sinônimo mesmo. E com certeza a palavra infinita é uma palavra muito importante no diálogo, sim. Tem uma relação pessoal também, que a Mariana Paiva, né, que eu já citei, que estava como convidada, eu comprei um livro dela depois, ela me mandou como epígrafe, ela escreveu isso: obrigada por me ler, você que é tão infinita. E eu achei isso super bonito, eu me senti super lisonjeada, porque a gente já tinha lido o poema juntos, né? E tinha, assim, como que muito desse olhar para dentro e desse abismo, né, dentro de si, isso tem a ver com essa infinitude, né, esse adjetivo. E, e com certeza, acho que foi pensando em Hilda assim que eu consegui terminar o poema justamente nessa palavra e terminar um pouco, né, essa gestação de sentimentos contraditórios. Eu achei super interessante quando você... Porque, assim, lendo realmente parece um poema que tem várias origens, né? E aí eu achei muito legal quando você falou que você tá lendo a Audre Lorde e que ela fala da importância do sonho pra luta política, porque eu acho que, assim, você dialoga forte com a Hilda, mas tem uma espécie de ruptura também.
Porque lá no poema da Ailda, assim, o poema da Ailda é um poema de uma crítica espiritualista ao materialismo, assim, né? Ao esquecimento da aventura do ser e tal, no consumo. Pessoas pensam sobre vitrines e tudo mais. E então, assim, ela fala, o sonho pra ela é o sonambulismo, né? Assim, é andar dormindo, né? Estar adormecido pra um tal e tal. E aqui parece que não é só esse o sentido do sonho, né? E eu acho que tem uma diferença com a Ailda. Tanto que ela fala lá também, eu acho que ela fala, tipo, a face única, o rosto único, né? O rosto pra ela é uma coisa ancestral, primitiva, originária, né? E aqui você fala fabricar uma face, né? Que então, assim, acho que tem uma dimensão do sonho mais construtiva aqui também. E vamos dizer assim, uma dimensão, uma relação com a imersão no mundo mais positiva, assim, do que a da Ailda, eu acho. Não sei o que você acha, mas tive essa impressão. Ah, legal. Não tinha pensado nisso, não. Que massa. Bacana. Gostei. E aí? Partimos pro Kleber? Partimos. Bora lá. Muito bem. Eu vou começar então com a leitura de um trecho do texto em prosa que eu escrevi, mais parecido com ensaio, pensando aí na poética do Ali Salomão. O poema O Cometa, intrigantemente, está na coleção ao lado daquele que lemos no poema. Assaltaram a gramática. 2 títulos, 2 interpelações. 2 esperas para modificação. 2 violências, talvez. Uma de ordem natural e outra linguística. Ambas originalmente quentes como malaguetas. Incendeiam o dia dos confusos, perturbam o cotidiano dos ajustados, mete incerteza na lógica, brutaliza as nossas esperanças. Mas eis que surge o poeta. Suspeito que não tenha vindo para nos consertar. A gramática sem seu linho, a humanidade sem sua tranquilidade de casa-terra. Incomodar os nativos, originários, os evoluídos. Está aí o Ali, em sua dicção de confusão, e o diabo a 4. Muito, muito massa. Massa. Você não escolheu o trecho que você fala que você não vai devolver meu livro mais, né? Não, eu iria comentar, eu deixei para comentar aqui, para publicizar. De uma forma direta. Então, como eu já gosto bastante, né, da leitura do Ali, quer dizer, passei a gostar mais ainda depois que eu peguei emprestado, surrupiei o Poesia Total da Júlia, né? E aqui eu tenho a coleção toda, né, dessa poesia maravilhosa do Ali, né? Gigolô de Bibelô, Algaravias, Lábia, Tarifa de Embarque, Pescados Vivos, né? Então, assim, eu resolvi um pouco comentar a partir das músicas, né? Inclusive, a gente escolheu 2 músicas do Ali Salomão no nosso programa, né? Em especial sobre ele. E aí, nessa coleção do Poesia Total, esse poema, O Assaltaram a Gramática, ele está em mais algumas canções, né? Porque tem muitas canções avulsas que não foram reunidas. E há sempre uma dificuldade, né, de reunir essas canções e colocá-las em livro. E como eu estava lendo Assaltaram a Gramática, eu resolvi olhar para a esquerda, de lado, né, naquele movimento de ver qual que é o poema que eu encontro. E de repente tem um cometa, né? Assim que eu bati o olho no título, eu não consegui mais não misturar os dois poemas, né? Então, assim, cometa e Assaltaram a Gramática literalmente se misturaram, né? Tornando para mim assim, uma imagem de uma construção do Ali Salomão nesse sentido. Muito legal. A gente estava comentando no outro dia como o seu encontro com o Ali foi à primeira vista, né? Você fala muito de uma certa intromissão que ronda a poesia do Ali, né? De provocação e violência, né? Principalmente esses parágrafos que você leu e tal. Será que você pode falar mais um pouco dessa impertinência do poeta e assim, o que foi esse efeito Ali? Eu acho, até completando um pouco, Lucas, essa coisa do poeta ser a pimenta, né? A pimenta do planeta, né? Que fala. E aí entra a cometa no meio. Eu lembro até que eu fiz um comentário sobre isso no final do episódio. Eu tava já meio bebo.
Eu falo sobre o poeta, sobre a pimenta e tal. Não, Legal. A pimenta é muito legal. E quando eu li, é interessante, porque eu achei muito legal o ensaio, Kleber, agora publicamente, te elogiando, Obrigado. assim. E que me veio a música, né? Eu fiquei com a música na cabeça e tal. Falei, nossa, o texto do Kleber é tão massa, que aí até me deixou com o ali na cabeça, assim, né? Vindo, acontecendo. Então, acho que é de um grande mérito mesmo, assim. Ah, bacana. Muito legal. E aí, sobre essa intromissão, Facó e Raquel, né? Sobre essa questão do quente, né? Porque o cometa e a malagueta estão presentes aí, né? Como quenturas, né? Como forma de esquentar. A imagem do Ali, ela sempre me intriga, né? Primeiro a imagem, assim, né? A foto, né? Esse registro, né? De um poeta, que inclusive é um poeta midiático, né? Diferente de outros que a gente conhece, que a gente já leu. Ele e o Leminski, né? Estiveram em discussões, em televisionados, né? Então, assim, a gente tem imagens dos dois. Ele era bem performático também, né? Assim, bem mobilizador, né? Aquelas fotos dele com megafone. Isso. Que não é megafone, né? O negócio de gasolina na Exato. boca. Eu acho muito simbólico, assim, sabe? Tipo, Sim. representa. E o capítulo diz no livro, né? É muito engraçado, que é tipo um recortezinho lá pra dizer que... Não sei se já leram do... Me segura que eu vou dar um troço, né? Que tipo... É uma história, assim, no meio do livro, do nada tem essa historinha, como se fosse uma reportagem sobre esse garoto que só bebe gasolina lá do interior da Bahia. E já estão estudando ele na universidade, ele só se alimenta de gasolina. É essa foto aí, a icônica do Ali lá. Muito engraçado. Sim, e o dedo em riste, né? Muita gente chama atenção para esse dedo estendido dele. É como se fosse uma comunicação já rajante, né? Direta. Exato. Como se viesse já interromper a fala ou ir junto com a fala, né? Então, assim, essa imagem caricatural forte, né? Presente, empoderada, pertinente, né? Ela é aguçada. E, assim, a própria poesia, falando ali a partir da poesia dele sobre essa intromissão, se eu pego as duas, que já que eu estou na confusão, na mistura, né? Entre cometa e assaltar a gramática, se eu pego, por exemplo, o facão, que está lá em cometa, e eu pego meteram, né? Então, assim, já são imagens muito fortes, né? De divisão, já são imagens de cisão, né? Então, assim, essa cisão ela é muito pretendida, né? Pelo Ali, inclusive pela própria linguagem que ele utiliza, né? De uma ideia de um cometa, de algo que é extra, né? Que está fora, e da própria ideia de assalto, de algo que é roubado também, que está aí presente. Então, essa intromissão, ela está desde essa imagem até a própria construção, digamos assim, desses sentidos, né, que vem da sua poética. Alô, alô, falantes do Poema Podcast. Aqui é Bianca de Betim, Minas Gerais. Parabéns pelo primeiro aniversário. Acompanho o Poema Podcast desde o seu nascimento e fico feliz de vocês continuarem tendo fôlego para divulgar a poesia brasileira e os poetas de forma tão séria e ao mesmo tempo lúdica no meio deste caos que estamos vivendo. Vida longa ao Poema Podcast. Há um ano de Poema, um ano que eu comecei de fato a ouvir podcasts, um ano que eu comecei a aprender um pouco mais sobre esses poetas que eu sempre li, sempre gostei muito. E acho que essa complexidade e profundidade dentro de uma dinâmica muito leve que os apresentadores trazem pra gente é incrível. Espero que esse seja o primeiro ano de muitos. Muito obrigada, equipe Poema, por ensinar, por trazer um pouco de leveza no meio de todo esse caos que a gente está vivendo nesse momento. O Poema com certeza é aquele abraço quentinho que a gente recebe. Adoro vocês. Parabéns a todos que fazem o Poema Podcast, que continuem fazendo sempre muito sucesso e nos encantando com essa forma diferente de olhar para a poesia e para a literatura de um modo geral. E aí, Facó, sua vez? Tá. Vamos lá. Poema telegráfico que vai mudar de nome. Título temporário. Título temporário. Que Poema história telegráfico. é essa?
Sustente seu título. Foi a última coisa, eu botei só na hora de mandar. Eu trouxe uma epígrafe aqui do Drummond, que é uma estrofe dele com a qual eu dialogo. A estrofe é do poema Segredo, que é um poema de Brejo das Almas, que eu falei sobre em um minuto poema passado. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra, e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. Drummond. Hoje de manhã, sem muito aviso, o mundo acabou. O presente poema fala, para os que não criam, do além. Conforto de não existir, fantasma sem retorno, vulto estendido sobre o para sempre. Os pássaros se acabaram em pleno voo, e as árvores em pleno repouso, e as pessoas com as injustiças todas irredimidas. Nenhum anjo de fogo passou, arrancando as mãos dos maus. Não esperem. Nós. Sabe, achei muito bonito esse poema, Facó, gostei muito. E fiquei pensando em como que você caracterizou essa suspensão, né, do mundo que acaba de repente e sem aviso, né? E é também como se fosse sem trauma. Isso me fez pensar naquele verso do T.S. Eliot, né, que é muito citado. O mundo não acaba sem explosão, só com um lamento, né, um gemido de dor. E ao mesmo tempo, me parece que o seu poema termina com um convite à ação, né? Tipo, não esperem. E queria, né, se você puder comentar um pouquinho sobre como que as poéticas que você referenciou alimentam esse tempo do poema, né? A poesia, ela está se ocupando desse estado de paralisia para virar ela do avesso? Eu acho que a poesia vira as coisas do avesso. Pra mim, essa é a coisa mais legal que a poesia pode fazer, é virar do avesso, né? Porque se fosse pra ela espelhar, corresponder ao mundo, não precisava da poesia, né? O mundo já tá aí. Então, eu acho o legal dela, da poesia, da arte, é, assim, isso, né? Transformar, criar, virar o avesso. Então, sim, ela pode fazer isso com sentimentos, com imagens, com quaisquer coisas. Não, qualquer coisa, né? E aqui, justamente, eu tentei fazer um pouco isso porque o poema do Drummond é aquela coisa bem cheio de autocontrição, assim, né? Tipo, e o final é, inclusive, isso, assim... Essa figura do anjo de fogo é meio assim, redentora, né? Ao mesmo tempo vai acabar o mundo e redimir quem pedir perdão. Ele não peça, assim. Então essa pessoa fique tão dentro de si que nem perdão você vai pedir, né? E aí eu tento inverter esse sentido, esse imperativo que ele vai botando ao longo do poema, né? Não sei o que, não isso. Numa coisa que movimente o leitor, né? Bote ele pra frente assim. Não esperem. Tento mudar um pouco a figura moral aí que o Drummond usa. E a primeira estrofe, essa parte de conforto não existir, fantasia, tudo não sei o que, isso aqui é meio que também lembra uma coisa do João Cabral, de um poema do Engenheiro, que como é o nome? Caraca, eu esqueci o nome do poema do João Cabral. Vai, passa. Facó, esse teu belo poema, ele parece que confirma, pelo modo como você anuncia, essa inspiração drummondiana, né? Como a própria epígrafe, o teu comentário mostram. Me chamou a atenção essa anunciação afirmativa, né? Logo no início do poema, de que o mundo acabou, e que culmina no verso final com não esperem, né? Justamente eu acho nessa reescritura desse imperativo do Drummond. A pergunta seria, o conteúdo do poema, ele dialoga de alguma forma com esse tempo pandêmico em que vivemos e que ele foi escrito? E como que você observa essa imagem do anjo de fogo que está no poema do Drummond, que também está no seu? Assim, o poema foi escrito durante a pandemia, mas assim, ele não...
lógico que muitas injustiças estão extremamente mais dramáticas agora, né? Qualquer coisa que já ainda não era trágica tomou uma dimensão trágica agora na pandemia a respeito da nossa situação política e histórica, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um poema sobre isso, sobre sensibilizar um pouco, eu acho. Então, faz mais sentido agora, talvez, né? E a imagem do Anjo de Fogo é uma coisa no Drummond, eu não sei exatamente, deve ser alguma coisa da Bíblia. Tem cara de ser uma coisa da Bíblia, né? Anjo de Fogo, que vai varrer a terra. Eu não sei exatamente qual é a referência da Bíblia, mas no Drummond é esse tema, assim... Acho que esse tema moral, né? De você se recusar qualquer tipo de redenção para a sua situação pessoal e para o seu ensimesmamento, né? E aí eu tento justamente fazer o contrário. Uhum. Fazer o contrário. Essa inversão. Nesse poema. Sim. Legal. Exatamente. O interessante é que você e Júlia escrevem pela manhã, né? Sim. Mas eu gostei muito do seu poema, inclusive eu reli, né, várias vezes, assim, porque apesar de curto e intenso, né, como cada palavra ela tá carregada, né, então assim, o enjambement que está presente aí, ele chama muita atenção também nesse corte que tem dentro do poema, em algumas passagens, e essa ideia de paralisia também no poema, né, que está muito presente, assim. E eu não vejo com melancolia não, tá? Eu gosto da melancolia, mas eu não consigo enxergar o seu poema melancólico, né? Talvez apocalíptico, mas não melancólico, né? Exato, eu acho, assim, pessoalmente, né, como autor, eu também acho que ele não é tão melancólico. Tem um pouco desse contentamento de não existir, só que tudo isso acaba... É meio que uma coisa pra criar uma surpresa no final, né? É meio paradoxal de que ele esteja falando do mundo acabado e ainda mandando uma mensagem como se o mundo não tivesse acabado, né? Não esperem, né? E não sei, eu acho o poema do Eliot lá, né? Já parafraseado a ad infinito, eu nem tinha pensado, mas ele, na verdade, esse final é muito sábio, sei lá. Porque muitos mundos acabam silenciosamente, né? Assim, Sim, com certeza. você não sabe quantos mundos acabaram num dia e tudo mais. E acho que isso, de alguma forma, está acontecendo agora, né? Mundos e mundos e mundos que se acabam. E sem darem notícia. Então é meio desse tipo de além, desse além no presente, né? No fundo é esse. E se fosse dizer assim, pra terminar, era me interpretando, né? Sei lá. É uma coisa pra lembrar de que não existe um princípio transcendente na história, né? Não vai ter um julgamento no final e os maus vão ser todos punidos quando o mundo se acabar. Não, eles têm que ser punidos agora. Né? Pela ação, pela história. Massa demais. Sim. E aí, Raquel, pronta? Vamos fechar, né? Eba! 18 de abril. Então, eu posso comentar depois, mas esse poema ele é diretamente influenciado pela escrita de Ana Cristina César, né? Então, vou ler e depois eu posso falar um pouco mais como ele aconteceu, né? 18 de abril. Que há para celebrar, nascer? As 20 e poucas edições das tuas obras incompletas? Perguntava o também poeta Leonardo Martinelli. Li tantos poemas em tua homenagem, 1001 artigos, dissertações, teses e ensaios. Esqueça, Armando, Eudoro, Ângela, Elô, todos já te corresponderam com um beijo no final. Pra quê? Um brinde inútil a dúvidas, dívidas e seduções, e tu figurando à esquerda das letras? Foda-se, Ana C. Tantas fizeram de ti, Cristina, cretina, olhos pardos, sopa quinor, baixo gávea. Escuta, um poema quente, as flores de outubro, desespero, desengano e susto, escritos nas veias dos que também não desistem das palavras. Entre escritos burocráticos, cartas de recomendação, anteprojetos, consultas, deu ar da graça, viu? Gosto muito de ti, mas não a ponto de ficar a teus pés.
há controvérsias. Anyway, também mando beijos. R. É isso, né? Essa poesia ela foi escrita inspirada nesse lance da correspondência, né? Que é uma característica marcante, né? Na forma, enfim, como nos textos de Anansê. E também eu trouxe um outro poema, que é um poema que eu encontrei quando eu estudei no mestrado, né? Quando eu fazia dissertação, que é do Leonardo Martinelli. Dentro do circuito das letras, ele é até um poeta relativamente conhecido, né, mas também suicida. E aí, pouco antes dele, né, vir a óbito, ele escreveu esse poema para Ana C. Né? Na verdade, não para Ana C, mas também se correspondendo, né, de alguma forma com a escrita dela e com a forma como a crítica veio tratando, né? Pós-mortem. Sim, eu gostei muito de como você montou esse caleidoscópio de referências internas e externas, né? A Ana Cristina César. E acho bacana, né, quando você fala do poema do Martinelli também. Não a ela, mas uma outra, né? E queria te perguntar um pouco, né, sobre quem é essa Ana C, dos pós 1000 artigos e 1000 leituras, quem é a Ana C que você pede, sem bajulação, sem exagero, para dar o ar da Sim. graça. É isso, né? Eu acho que sempre a relação que você tece com seu objeto de estudo, né? Que no caso, Ana Cristina César é uma relação que ela precisa ser muito fria, né? Só que essa não é uma característica da poesia de Ana Cristina, né? Ela tá sempre... É óbvio que quando você vai fazer um desenho mais acadêmico, você tenta identificar características mais objetivas ali, né? Ou até subjetivas, né? Mas que, de alguma forma, tragam a dicção, né, da escritora. Mas, no caso, quando você pega para criar a partir de, né, já é... Aí é isso, você já pega a musa também, né, que se desenha no subjetivo aí da crítica, porque, na verdade, enquanto pesquisadora, né, eu acho que a obra de Ana Cristina César, a própria figura de Ana Cristina César vem figurando assim de forma muito inconstante, né? Assim, se você pegar desde a década de 80 e aí pessoas que pesquisam aí que vão falando, que ela era a musa do, né? Quando eu falo, por exemplo, da sopa Knorr, né? Da sopa Knorr, é um crítico que escreveu do encontro dele com a Ana Cristina e que ela estava fazendo uma sopa, blá, 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 um rolê assim meio nada a ver, que na verdade não aciona a obra dela, né? Eu acho que são várias Anas Cristinas também, né? Eu não sei lá, acho que eu nem sei responder sua pergunta, amiga. Não, mas acho que você falou várias coisas difícil. que acho que eu entendo, sim, a questão. Achei muito legal. É mais no sentido de me colocar criticamente também na poesia, assim, tipo, tentar fazer... Não, porque eu não sou Ana Cristina César, nem Deus me livre, assim, né? Tem muitos herdeiros aí já, herdeiras que escrevem, que, né? Não, é só uma homenagem mesmo, assim. É difícil formular assim até. Nossa, isso me lembrou quando eu estava escrevendo também sobre a Sylvia Plath, né, que também foi uma poeta suicida, e aí essas pessoas vão ficando muito mitificadas, né, e tem cada coisa também que a gente tem que ler. Eu lembro que eu achei muito engraçado quando eu li um texto que falava assim, né, ou a Sylvia Plath, ela sempre teve um talento para tornar qualquer situação memorável e falar coisas extraordinárias em qualquer situação da vida, ou claramente tem um exagero aqui de alguns discursos que estão circulando, né?
E isso, agora você falando isso me lembrou, né? Tipo assim, o exagero, né? De tornar a sopa instantânea um negócio, né? É porque eu acho assim que a Ana Cristina César, ela é muito responsável pela minha entrada no campo da literatura, né? Eu sou jornalista, eu nunca pensei em cursar letras, nem fazer um curso na área de letras. E aí, a partir do momento que eu comecei a acessar essa obra, né, assim, tipo, ler como leitora, assim, comecei a comprar os livros de forma, né, descompromissada e tal, e percebi que poderia ser um objeto de estudo e de eu estudar uma literatura que eu gostasse, entendeu? Que me desse prazer. Então, acho que é uma relação muito também de prazer com o seu objeto também, né? É difícil sem, né? Mas, e é isso, apesar disso, você tem que ter uma postura meio fria e tudo mais, né? E aí, falando mais como pesquisadora do que como alguém que escreveu uma poesia inspirada. Muito bacana, Raquel. Mais uma vez. Seu amor por Ana C. é evidente, assim, né? Não, e é isso. Aí eu acho que ela age um pouco como uma professora de literatura para mim. Como muita coisa, né? Ela foi uma pesquisadora da área e tal, e isso vai aparecendo Baudelaire, vai aparecendo Walt Whitman, vai aparecendo a própria Silvia, vai aparecendo a Virginia Woolf, vai aparecendo, tipo, todos esses clássicos, né? Tem o Michel Riodel, professor lá, um professor francês, ele fala que Ana Cristina César é uma clássica, né? Então, eu acho que é muito essa coisa de ter me possibilitado o acesso a outras literaturas que eu não conhecia também. E que eu acho que a Ana Cristina César é muito ponto de partida, né? Para além do que falam dela por aí e tal, e que construíram, etc. Mas dentro da minha trajetória, assim, ela é ponto de partida para eu acessar mais coisas, assim. Para eu virar uma leitora, assim, profissional, entre aspas. Né? Agora eu sou profissional, como diz a própria, né? Licenciada. Em breve, doutora. Isso, show de bola, Raquel, muito legítimo. Não, muito bonito. Eu fico imaginando essa relação com o livro que você falou, né, que vai comprando de forma avulsa, porque não é um livro que você pega e lê, né, sequencialmente. Você abre uma página, né, avulsa, e às vezes pega ali, né, em um dia, talvez, né, mais triste, mais feliz, né, em várias sensações, e abre e lê. E aí você que, a partir do momento que você entra em uma construção crítica, né, teórica, e aí você tem que construir uma narrativa, né? Então, a crítica te leva para uma narrativa, né? De uma figura, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, é você quem está fazendo. Então, você está se colocando, né, enquanto escrita, alinhavando essa narrativa de uma poeta, né? Isso é muito bonito, né? Não deixa de ser poético também. Sim. É bem intenso. Eu ia dizer que eu gosto muito de uma formulação que tem lá. Minha estrofe preferida é aquela que começa: se escuta. Um poema quente, as flores de outubro, desespero, desengano e susto. Escritos nas veias dos que também não desistem das palavras. Eu acho que essa é uma formulação muito bonita. O poeta como alguém que não desiste das palavras, e para Ana C. também, principalmente, acho que cabe muito bem. Achei que ficou muito bonito. Arrasou. Obrigada. Então é isso, eu acho que a Ana Cristina César ela é extremamente cuidadosa com o leitor, né? Como ela escreve em correspondência também, né? Por isso que a correspondência aparece. É isso, né? Ela tem o cuidado de guiar, né? Dentro desse caos caleidoscópico, né? Como o Júlia falou. Mas obrigada pela leitura, assim, e não sei se eu consegui comentar direito, mas é muito difícil você ser sei lá, né, ter o trabalho de estar, né, comentando algo que você escreveu. Eu nunca tinha exercitado isso coletivamente. E é um exercício festivo também, mas tem que exercitar a humildade, né, também, não sei. Da minha parte, assim, eu acho que tenho dificuldade de falar por
por achar que são só palavras também, não sei. Mas vamos Cabe ver. mais uma pergunta? Não, foi muito bacana. Manda. Sim. Então, Raquel, eu gostei bastante da forma como o poema se constrói assim livremente, né? Em versos a princípio curtos e depois em versos mais longos da parte final. Eu perguntaria se você considera que essa coisa da liberdade formal é algo importante para Ana Cristina. E gostaria também, se você pudesse comentar sobre esses recursos de colagem e vampiragem que você mencionou no comentário, como você utilizou eles na sua escrita? Então, tem essa questão da liberdade formal, acho que é determinante assim, na obra de Ana Cristina César, né? Você tem poemas que são feitos, né? São escritos com 2 linhas, tem coisas que são mais longas, assim, então, tipo, ela não tem muito apego a determinado formato, né? Frequenta vários, então acho que isso abre, né, tipo, torna a obra dela mais capilarizada até, né, frequentando diversos momentos da literatura mesmo. Então, de fato, eu considero isso determinante até para entender a obra dela mesmo. E esse recurso da colagem, vampiragem, né, essa é uma das abordagens, né, críticas, eu diria, mais presentes, né, quando você lê as 1001 teses aí, né, 1001 teses, artigos, dissertações, você consegue perceber que as pessoas abordam muito essa questão, né, esse termo vampiragem. Ele foi uma das primeiras teses sobre Ana Cristina, da Maria Lúcia de Barros, ela atrás dos olhos pardos e tal. E ela consegue identificar como Mário de Andrade entra, como Manuel Bandeira entra, né? Ela consegue fazer uma leitura muito completa, né? Assim, que ninguém tinha feito até então. Então, como eu fiz isso, eu acho que tem muito mais do Leonardo Martinelli, na verdade, do que da Ana Cristina, assim, a Ana Cristina tem mais o título, né, o título 18 de Abril é um título similar a um texto que está em Cenas de Abril, mas a temática não é a que eu trago, né, eu já começo a falar de outra coisa, e tem essa questão do aleatório também. Eu acho a Ana Cristina César muito aleatória. Então, não dá para falar isso que está aqui, é aquilo, são coisas aleatórias que aparecem, que vão construindo todo um universo muito particular mesmo, assim. Então, aí eu trouxe mais o poema do Leonardo mesmo, assim, para dentro, algumas citações diretas, ele também cita essa parte do foda-se a nascer. É um trecho que ele coloca lá também, entendeu? A parte do Cristina cretina minha mesmo. Porque, né, você tem uma relação, tem um momento da pesquisa também que você vai tendo uma relação meio de ódio, né, com o objeto. E aí você fala, ai meu Deus, tenho que ir pra Ana Cristina agora. Vamos lá, mulher. Mas nem né? O distanciamento mesmo que vai sendo tecido. Mas é isso, né? Eu não vou te falar tudo, né? De onde vem, de onde que eu suguei cada coisa, porque eu acho que é isso que movimenta muito o poema, né? Também. E foi assim que a Ana Cristina, né? Ela conseguiu construir uma das nuances da poética dela, né? Foi justamente deixando essas pistas falsas, pistas verdadeiras, para que as pessoas fiquem, que ela quis dizer isso, né? Gerar uma certa curiosidade até no leitor. Sim, né? É interessante que você coloca que essa colagem vampiragem não vem apenas da poesia da Cristina, mas também daqueles que escreveram sobre ela, ou que dialogaram com ela, ou que se referiram a ela, né? Então, é interessante isso e ficou claro o procedimento, algum procedimento
importante da sua escrita. Obrigada pela leitura, viu? Adorei. Uma vez eu li que poesia era uma das formas de arte mais difíceis de serem atingidas e também uma das mais fáceis de ser publicadas, além de uma das que são menos apreciadas. A verdade é que nos últimos anos as pessoas foram tão acostumadas às narrativas longas que exigem pouco delas, além de ficarem sentadas diante da TV, que é raro aproveitarmos algo diferente disso. A beleza, ou mesmo toda a dor envolvida num poema, mesmo contido numa única página, pode exigir demais de alguém tão saturado de séries e franquias que não permite nada além do escapismo. O Poemo é uma iniciativa muito bem-vinda para nos devolver esse momento de apreciação do poema com todos os ruídos que o mundo traz junto. Então fica aqui os parabéns pela iniciativa e expectativa pelos próximos episódios. E pelos próximos anos, claro. Eu fiquei encantada com a forma como vocês do Poema apresentaram a poesia. Aguçou em mim, até então eu não tinha prestado atenção nisso, buscar informações sobre o autor, quem é ele, que época viveu, onde viveu, como foi a vida dele, por que ele escreveu aquela poesia. Ou seja, vocês têm me ajudado muito a afinar os ouvidos para escutar uma poesia. Parabéns, Poema Podcast e todos os seus integrantes. Que esse seja o primeiro aniversário de muitos que ainda estão por vir. E no aniversário do Poema, quem ganha, na verdade, somos nós, ouvintes, que estamos há um ano mais próximos da literatura, da poesia, da cultura brasileira. Muito obrigada. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Agradecemos a todos que nos honram com a escuta e um agradecimento todo especial às pessoas que tiraram um tempinho para mandar uma mensagem de parabéns para o Poema. Nós amamos receber essas mensagens tão afetuosas de cada um de vocês. Muito, muito obrigada a Bia, Bianca, Bruno, Ceciana, Diana, Diego, João, Sara, Lilian, Yasmin e Rivelli. Um abraço grande, pessoal, e até a próxima.